comportamento psicopata é um tópico complexo e multifacetado na psicologia e na criminologia. Caracterizado por uma série de traços de personalidade e comportamentos, a psicopatia é frequentemente associada a uma falta de empatia e remorso, superficialidade emocional, egocentrismo, manipulação, irresponsabilidade e comportamento antissocial. A origem da psicopatia é um tema de debate contínuo. Acredita-se que seja uma combinação de fatores genéticos, biológicos e ambientais. Traumas na infância, como abuso e negligência, podem desempenhar um papel significativo, assim como a hereditariedade e anormalidades cerebrais. Psicopatas têm uma notável incapacidade de se identificar com os sentimentos e direitos dos outros. Eles tendem a ser insensíveis e indiferentes ao sofrimento alheio. Um dos traços mais distintivos é a ausência de remorso genuíno pelos danos causados. Psicopatas raramente expressam genuína autorreflexão ou arrependimento. Embora possam parecer carismáticos e encantadores, suas emoções são geralmente superficiais. Eles podem simular emoções para manipular os outros, mas não as experienciam profundamente. Muitas vezes têm um senso inflado de autoimportância, acreditando que merecem privilégios especiais e que as regras comuns não se aplicam a eles. São habilidosos na manipulação e no engano, usando o charme e a eloquência para alcançar seus objetivos, muitas vezes à custa dos outros. Tendem a envolver-se em comportamentos antissociais e podem ser impulsivos, sem considerar as consequências de suas ações. O diagnóstico de psicopatia é complexo e geralmente é feito por profissionais de saúde mental qualificados usando ferramentas de avaliação como a escala de psicopatia de Harry. Esta escala mede vários aspectos da personalidade psicopática e comportamento antissocial. Enquanto muitos psicopatas não se envolvem em atividades criminosas, aqueles que o fazem podem ser particularmente perigosos devido à sua tendência para a violência calculada e falta de remorso. No entanto, é crucial notar que nem todos os criminosos violentos são psicopatas e nem todos os psicopatas são violentos. Vejamos agora os 7 maiores psicopatas da humanidade. Primeiro psicopata. Ted Bundy é uma das figuras mais notórias e infames na história criminal dos Estados Unidos. Sua história é marcada por crimes brutais, manipulação astuta e uma série de escapadas da lei, tornando-o um exemplo clássico de um serial killer psicopata. Aqui estão os detalhes minuciosos sobre sua vida, crimes e eventual captura e execução. Theodore Robert Bundy nasceu em 24 de novembro de 1946, em Burlington, Vermont, Estados Unidos. Ele frequentou a Universidade de Washington, onde estudou psicologia. Ele também frequentou a escola de direito por um período. Bundy era conhecido por sua inteligência e charme superficial, o que ele usava para ganhar a confiança de suas vítimas e manipular as pessoas ao seu redor. Ele levava uma vida aparentemente normal para muitos, incluindo seus amigos e parceiros românticos, ocultando suas atividades criminosas. Natureza dos crimes. Bundy era um estuprador, sequestrador e assassino em série. Seus crimes geralmente envolviam abordar jovens mulheres, muitas vezes em locais públicos, usando artimanhas ou fingindo incapacidade, antes de sequestrá-las, estuprá-las e assassiná-las. Os crimes começaram por volta de 1974, com mulheres desaparecendo em Washington e Oregon. Embora ele tenha confessado 30 assassinatos, o número real de vítimas é desconhecido e pode ser significativamente maior. Bundy frequentemente revisitava os locais de despejo dos corpos para realizar atos necrófilos. Bundy foi preso pela primeira vez em 1975 em Utah, por suspeita de sequestro. Ele conseguiu escapar da prisão 2 vezes, em 1977, a primeira vez pulando de uma janela do tribunal e a segunda escapando através de um buraco que ele fez no teto de sua cela. Bundy foi finalmente recapturado em 1978 na Flórida, após cometer mais assassinatos, incluindo os ataques na Universidade da Flórida. Julgamento e execução. Seu julgamento foi um dos primeiros a ser transmitido nacionalmente nos Estados Unidos, atraindo atenção considerável devido à sua natureza chocante e ao comportamento de Bundy. Ele foi condenado à morte em 1979 por assassinatos na Flórida. Ted Bundy foi executado na cadeira elétrica em 24 de janeiro de 1989,
na prisão estadual da Flórida em Rayford, Flórida. Influência na cultura popular. Bundy tornou-se objeto de fascínio e análise na cultura popular, com inúmeros livros, filmes e documentários explorando seus crimes e psicologia. Ele é frequentemente estudado em psicologia criminal como um exemplo clássico de um assassino em série carismático e manipulador, com traços psicopáticos. Ted Bundy é um exemplo emblemático de um assassino em série carismático e perigoso, cujos crimes chocaram e intrigaram o público e os profissionais da lei. Sua história continua a ser um lembrete sombrio das profundezas da depravação humana e dos desafios enfrentados na captura e compreensão de criminosos psicopatas. Segundo psicopata, Jeffrey Dahmer, também conhecido como o Canibal de Milwaukee, é um dos mais notórios serial killers na história criminal dos Estados Unidos. Sua vida e crimes destacam-se por sua brutalidade e a natureza perturbadora de suas ações. Aqui estão os detalhes minuciosos sobre sua vida, crimes e eventual captura e condenação. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, Wisconsin, Estados Unidos. Dahmer teve uma infância aparentemente normal, mas começou a mostrar interesse em animais mortos em uma idade jovem. Mais tarde, ele relatou ter sentido fantasias homicidas e necrófilas durante a adolescência. Frequentou a Universidade de Ohio brevemente antes de se alistar no Exército dos Estados Unidos, mas foi dispensado devido a problemas com álcool. Natureza dos crimes. Dahmer foi um assassino em série, estuprador e necrófilo. Seus crimes incluíam assassinato, desmembramento e, em alguns casos, canibalismo e preservação de partes do corpo. Seu primeiro assassinato ocorreu em 1978, logo após sua formatura no ensino médio. Dahmer confessou ter assassinado 17 homens e meninos entre 1978 e 1991. Suas vítimas eram principalmente jovens homens, muitos dos quais eram afro-americanos ou pertenciam a minorias étnicas. Dahmer atraía suas vítimas para seu apartamento com promessas de dinheiro ou sexo, antes de drogá-las, estrangulá-las e depois desmembrá-las. Captura e julgamento. Dahmer foi capturado em 1991, após uma de suas vítimas potenciais conseguir escapar e alertar a polícia. A polícia encontrou no seu apartamento fotografias de suas vítimas desmembradas, além de partes de corpos guardadas como troféus. Durante seu julgamento em 1992, Dahmer se declarou culpado, mas louco. No entanto, ele foi considerado são e condenado à prisão perpétua. Morte. Em 28 de novembro de 1994, Dahmer foi espancado até a morte por um companheiro de prisão na Columbia em Portage, Wisconsin. Influência na cultura popular. Dahmer tornou-se objeto de fascínio e análise em cultura popular, com vários livros, filmes e séries documentais retratando sua vida e crimes. Sua história é frequentemente estudada em psicologia criminal e forense, destacando questões de saúde mental, distúrbios de personalidade e os desafios enfrentados na identificação e no tratamento de tais indivíduos. Jeffrey Dahmer é um exemplo extremo de depravação humana, cujos crimes desafiam a compreensão e evocam questões profundas sobre natureza humana, psicologia criminal e a eficácia dos sistemas de justiça e saúde mental. Terceiro psicopata. John Wayne Gacy, frequentemente referido como o palhaço assassino, é uma das figuras mais notórias e perturbadoras na história criminal dos Estados Unidos. Sua vida e crimes são marcados por uma combinação macabra de atividades comunitárias normais e atos de violência extrema. Aqui estão os detalhes minuciosos sobre sua vida, crimes e eventual captura e execução. John Wayne Gacy Jr. nasceu em 17 de março de 1942, em Chicago, Illinois, Estados Unidos. Gacy teve uma infância difícil, marcada por um relacionamento abusivo com seu pai. Ele frequentou faculdades de negócios e trabalhou em diversos empregos de gestão. Gacy também se envolveu ativamente em atividades comunitárias e foi membro de organizações locais. Gacy era conhecido em sua comunidade como uma pessoa sociável e ativa, frequentemente organizando eventos de bairro. Ele também atuava como palhaço em festas infantis e eventos de caridade. Daí seu apelido de palhaço assassino. Paralelamente à sua vida comunitária,
Gacy levava uma vida secreta de crimes violentos. Natureza dos crimes. Gacy foi um assassino em série e estuprador. Seus crimes incluíam o estupro e assassinato de jovens homens e adolescentes. Seus crimes começaram na década de 1970 e continuaram até sua captura em 1978. Gacy confessou o assassinato de 33 jovens homens e adolescentes. Ele atraía suas vítimas para sua casa sob pretexto de trabalho ou convite social, onde depois as imobilizava, torturava, estuprava e finalmente as matava. Muitos dos corpos foram enterrados em um espaço sob sua casa, enquanto outros foram jogados em rios próximos. Captura e julgamento. Gacy foi capturado em dezembro de 1978, após uma investigação sobre o desaparecimento de um adolescente. A polícia encontrou vários corpos enterrados na casa de Gacy, o que levou à sua confissão. Durante seu julgamento em 1980, Gacy tentou alegar insanidade, mas foi considerado são e condenado à morte por injeção letal. Gacy foi executado em 10 de maio de 1994, na prisão estadual de Menard, Illinois. Sua história é frequentemente examinada em estudos de psicologia criminal, destacando a capacidade de certos indivíduos de ocultar tendências violentas atrás de uma fachada de normalidade. John Wayne Gacy é um exemplo chocante de um assassino em série que conseguiu ocultar suas tendências assassinas por trás de uma vida aparentemente normal e respeitável, ilustrando os desafios enfrentados na detecção e prevenção de crimes cometidos por tais indivíduos. Quarto psicopata. Aileen Wuornos é uma figura notável na história criminal, particularmente porque as assassinas em série são muito menos comuns do que seus equivalentes masculinos. Sua vida e crimes geraram grande atenção da mídia, bem como debates sobre questões de justiça, trauma e saúde mental. Aileen Carol Wuornos nasceu em 29 de fevereiro de 1956, em Rochester, Michigan, Estados Unidos. Wuornos teve uma infância extremamente difícil e traumática. Ela foi abandonada por sua mãe biológica e nunca conheceu seu pai biológico, que estava preso por crimes sexuais no momento do seu nascimento. Criada por seus avós, ela sofreu abusos e foi expulsa de casa na adolescência. Ela recorreu à prostituição para sobreviver desde a adolescência. Natureza dos crimes. Wuornos foi uma assassina em série que matou 7 homens na Flórida entre 1989 e 1990. Suas vítimas eram homens de meia idade ou mais velhos que ela alegou terem tentado estuprá-la enquanto trabalhava como prostituta. Ela atirava em suas vítimas e depois roubava-os. Os assassinatos ocorreram geralmente em áreas isoladas ou ao longo de rodovias. Captura e julgamento. Wuornos foi capturada em 1991. Sua namorada, Tyria Moore, cooperou com a polícia, convencendo Wuornos a confessar os crimes para protegê-la. Durante seu julgamento, Wuornos alegou que seus atos eram de autodefesa contra tentativas de estupro. No entanto, ela foi condenada por 6 dos assassinatos e recebeu 6 sentenças de morte. Wuornos foi executada por injeção letal em 9 de outubro de 2002, na prisão estadual da Flórida. Influência na cultura popular. A vida de Wuornos foi retratada em vários filmes e documentários, mais notavelmente no filme Monster, Desejo Assassino, onde Charlize Theron interpreta Wuornos, papel pelo qual ganhou um Oscar. Seu caso gerou debates sobre a pena de morte, a justiça para vítimas de abuso sexual e a saúde mental de criminosos violentos. Wuornos é frequentemente estudada em contextos de psicologia forense e criminologia, com discussões focando em sua infância traumática, carreira na prostituição e alegações de autodefesa. Aileen Wuornos é um exemplo complexo de um criminoso cujo passado traumático e ações subsequentes desafiam as percepções comuns sobre assassinatos em série, motivos e justiça criminal. Seu caso continua a ser um ponto de referência para discussões sobre tratamento de criminosos com históricos de trauma e abuso. Quinto psicopata. Richard Ramirez, também conhecido como o Perseguidor Noturno, é uma das figuras mais temidas e infames na história criminal dos Estados Unidos. Seus crimes, que ocorreram principalmente na Califórnia, se destacam pela sua brutalidade e natureza aleatória, causando pânico generalizado nas comunidades afetadas. Aqui estão os detalhes minuciosos sobre a vida, os crimes e a captura de Ramirez. Ricardo Leiva Munhoz Ramirez
Nasceu em 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, Texas, Estados Unidos. Ramírez teve uma infância perturbada. Ele foi fortemente influenciado por um parente que tinha servido na Guerra do Vietnã e que lhe mostrou fotos explícitas de mulheres vietnamitas torturadas e mutiladas. Ele começou a usar drogas desde cedo e se envolveu em pequenos crimes como roubo. Natureza dos crimes: Ramírez foi um assassino em série, estuprador e assaltante. Seus crimes eram notáveis pela sua brutalidade e falta de um padrão claro na escolha de vítimas. Os crimes ocorreram entre 1984 e 1985. Ele foi condenado por 13 assassinatos, mas também foi acusado de numerosos outros crimes, incluindo estupros e assaltos. Ramírez não tinha um tipo específico de vítima. Ele atacou homens, mulheres e crianças, variando em idade de 9 a 83 anos. Muitas vezes, ele entrava nas casas das vítimas à noite. Ele usava uma variedade de armas, incluindo armas de fogo, facas e machados. Captura e julgamento. Ramírez foi finalmente capturado em agosto de 1985. Sua identificação e captura foram auxiliadas por impressões digitais e testemunhos de vítimas. Seu julgamento foi um dos mais longos e caros na história da Califórnia na época. Ele foi condenado em 1989. Durante o julgamento, Ramírez ganhou atenção adicional por seu comportamento perturbador e declarações chocantes, inclusive exibindo um pentagrama desenhado na palma da mão e fazendo referências ao satanismo. Richard Ramírez morreu de complicações relacionadas ao câncer em 7 de junho de 2013, enquanto estava no corredor da morte. Seu caso é frequentemente estudado em psicologia forense e criminologia, com foco em suas motivações e a natureza aleatória de seus crimes. Richard Ramírez é um exemplo de um dos assassinos em série mais brutalmente indiscriminados da história americana. Seus crimes tiveram um impacto profundo nas comunidades que afetou, gerando medo e paranoia, e continuam a ser um estudo de caso importante no campo da psicologia criminal e na análise do comportamento de assassinos em série. Sexto psicopata: Andrei Chikatilo, conhecido como o açougueiro de Rostov ou monstro de Rostov, é um dos mais notórios assassinos em série da história. Seus crimes foram cometidos na União Soviética, principalmente durante os anos 70 e 80, e são conhecidos pela sua extrema brutalidade. Aqui estão detalhes minuciosos sobre a vida, os crimes, a captura e o julgamento de Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936, em Yablukne, Ucrânia Soviética. Chikatilo teve uma infância difícil marcada pela pobreza, fome e abuso durante a ocupação nazista na Segunda Guerra Mundial. Ele também sofria de disfunção erétil crônica, o que afetou profundamente sua psique e interações sociais. Ele era um professor de russo e literatura antes de se tornar um assassino em série. Posteriormente, trabalhou em várias posições administrativas. Natureza dos crimes: Chikatilo foi um assassino em série, canibal e molestador de crianças. Seus crimes incluíam estupro, mutilação e assassinato. Os crimes ocorreram entre 1978 e 1990. Ele foi condenado pelo assassinato de 52 mulheres e crianças, embora o número real de vítimas possa ser maior. Suas vítimas eram principalmente mulheres jovens e crianças de ambos os sexos. Chikatilo atraía suas vítimas para áreas isoladas, como florestas ou estações de trem, onde ele as estuprava, mutilava e muitas vezes as matava, em alguns casos praticando canibalismo. Captura e julgamento: Chikatilo foi preso em 1990. Sua captura foi o resultado de uma caçada humana em grande escala e o uso de técnicas de perfil criminal, então novas na União Soviética. Seu julgamento, em 1992, foi um dos primeiros a ser transmitido pela televisão na Rússia pós-soviética. Durante o julgamento, Chikatilo comportou-se de maneira bizarra, frequentemente interrompendo os procedimentos e exibindo comportamento perturbado. Ele foi considerado culpado e condenado à morte. Chikatilo foi executado em 14 de fevereiro de 1994 por um único tiro na nuca. O caso de Chikatilo é frequentemente estudado em criminologia e psicologia forense, destacando as dificuldades enfrentadas na identificação e captura de assassinos em série em regimes autoritários e fechados. Andrei Chikatilo é um exemplo extremo de um assassino em série que operou sob o véu de um Estado totalitário,
onde a existência de tais criminosos era frequentemente negada. Seus crimes horríveis e a eventual resposta das autoridades soviéticas destacam a complexidade da psicopatologia criminal e as dificuldades em lidar com tais indivíduos em qualquer sociedade. Sétimo psicopata. Ed Gein, também conhecido como o Carniceiro de Plainfield, é um dos criminosos mais notórios e bizarros da história americana. Embora ele não tenha sido um assassino em série no sentido tradicional, seus crimes macabros e perturbadores tiveram um impacto profundo na cultura popular e na psicologia criminal. Edward Theodore Gein nasceu em 27 de agosto de 1906, em La Crosse County, Wisconsin, Estados Unidos. Gein teve uma infância reclusa e dominada por uma mãe extremamente religiosa e controladora, que incutiu nele uma visão distorcida da sexualidade e das mulheres. Seu pai era alcoólatra e ele tinha um irmão mais velho. Após a morte de sua mãe em 1945, Gein viveu sozinho na fazenda da família, tornando-se cada vez mais recluso e estranho. Natureza dos crimes. Gein foi responsável por numerosos atos de profanação de túmulos, além de assassinatos. Ele desenterrava cadáveres de cemitérios locais e criava artefatos com suas peles e ossos. Ele foi formalmente acusado dos assassinatos de duas mulheres, Mary Hogan em 1954 e Bernice Worden em 1957. Quando a polícia investigou a fazenda de Gein, eles encontraram uma variedade de itens feitos de pele humana e partes do corpo, incluindo máscaras feitas de pele facial, abajures e outros itens domésticos. Captura e julgamento. Gein foi capturado em 1957, após a descoberta do corpo de Bernice Worden em sua fazenda. Devido a questões de saúde mental, Gein passou muito tempo em um hospital psiquiátrico antes de ser julgado. Em 1968, ele foi considerado culpado, mas mentalmente incapaz de ser responsabilizado por seus crimes. Gein passou o resto de sua vida em instituições de saúde mental. Ed Gein morreu de insuficiência respiratória em 26 de julho de 1984. Influência na cultura popular. Os crimes de Gein inspiraram vários personagens icônicos em filmes de terror, incluindo Norman Bates em Psicose, Leatherface em O Massacre da Serra Elétrica e Buffalo Bill em O Silêncio dos Inocentes. Gein é frequentemente discutido em estudos de psicologia criminal e forense, especialmente em relação ao impacto do isolamento e do abuso na formação da psicopatologia. Ed Gein é um exemplo único no anuário do crime, mais pelo horror e estranheza de seus atos do que pelo número de suas vítimas. Seus crimes destacam a importância de entender a psicologia de criminosos para prevenir futuras tragédias e continuam a fascinar e horrorizar as pessoas até hoje.